Olá, está no ar mais um Trajetórias. No programa de hoje, nós recebemos o atual presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Romildo Bolzan Júnior, acaba de receber o título de cidadão honorário da capital gaúcha. Romildo, parabéns, bem-vindo ao Trajetórias, obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite e me sinto muito honrado por isso. Pois é, a homenagem, a entrega do título foi por indicação do vereador Dinho do Grêmio, do Partido Democratas. Como é que foi o sentimento para o senhor receber essa homenagem de um colega torcedor e um ídolo do time? Foi importante, porque na verdade tem todo um simbolismo, né? O Dinho chegou a Porto Alegre para jogar no Grêmio, vinha do Santos, constituiu-se naquela época um time relativamente barato, na expectativa de que os perfis que estavam sendo agrupados eram perfis importantes. E o Dinho, de certa forma, simbolizou muito disso. Simbolizou essa questão da bravura, da dedicação, do comprometimento. Tanto é que ele se identificou tanto com isto, que sendo sergipano, veio depois para São Paulo, jogou em vários clubes do Brasil, veio definitivamente se erradicar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas eu acho que muito mais por identificação de valores. Então receber um título de quem tem exatamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul por adoção, porque estava identificado, tem um sentido maior, né? Não somos nós culturalmente que estamos desde o nascimento aqui, mas é porque um gremista que foi ídolo da torcida, que emblematizou um time, que emblematizou títulos, acabou concedendo isso também, porque também houve uma identificação. Eu fico muito contente por ter sido ele o autor e agradeço à Câmara de uma maneira geral. Claro. Quero falar também sobre a tua identificação com Porto Alegre. Tu és natural de Osório, ainda vives lá, grande parte da tua carreira política feita lá. Qual é a tua primeira lembrança? Como iniciou a tua relação com a capital gaúcha? Olha, eu nasci, aquela oportunidade, a gente nascia, quem podia e quem tinha certos receios clínicos ou médicos em face da precariedade do atendimento médico lá em Osório, vinha nascer aqui. Eu nasci aqui, então, e no 5º dia retornei imediatamente a Osório e me registrei lá. Então foi uma questão meramente médica, foi uma questão meramente de segurança. E diz a minha mãe que foi a sorte, porque na verdade eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço, o parto foi difícil e talvez se não tivesse alguns recursos a mais poderia ter sido fatal. Mas isso é coisa da minha mãe, ela que me disse, eu não me lembro de nada disso, né, como diz outro. Então, a minha identificação com Porto Alegre é total e plena, porque desde muito novo vinha a Porto Alegre. Num primeiro momento, era muito comum fazerem as compras de Natal, chegavam as compras de festas, as épocas de festas, e eu vinha. E eu cansei lá meus 7, 8 anos, sendo o filho mais velho, eu vim com a minha mãe que vinha fazer as compras de Natal, e o que eu fazia? Eu era o carregador das sacolas. Então, para mim, andar pelo Otávio Rocha, andar pela Rua da Praia, andar pela Borges, andar pelos comércios do centro, tem uma vivência muito antiga, uma lembrança muito clara daquilo. Me recordo ainda, por uma passagem de imagem, do bonde da Otávio Rocha. É uma coisa que sempre me marcou, ver aquilo pela primeira vez foi muito significativo. E logo em seguida, depois, tinha um grupo de amigos, lá já quando já estava com 9, 10, 11 anos de idade, nós tínhamos um grupo de gremistas em Osório que pegavam o ônibus, logo assim do advento da inauguração da Freeway, ficava fácil, nós pegávamos um ônibus de manhã em Osório, chegávamos em Porto Alegre, descíamos na rodoviária e íamos caminhando até o Olímpico. O que era divertido naquilo? Em primeiro lugar, ia vir assistir o jogo. Em segundo lugar, era vir almoçar em algum restaurante de Porto Alegre, que era uma comida, nós estávamos tudo pelado, tudo sem dinheiro, mas almoçar no restaurante de Porto Alegre era uma aventura. Terminava o jogo, pegávamos o ônibus e voltávamos para Osório naquele mesmo dia. Depois vim estudar aqui, com 14 anos, cursei todo o segundo grau na oportunidade no Colégio Anchieta, vim de Osório, vim cursar ali e depois concluí a faculdade. Então retornei a Osório praticamente com 21 anos. E isso tudo faz um vínculo muito profundo aqui. Aí o meu pai se elegeu deputado em 74, aí depois se mudou para cá em 76, a família veio para cá também. Então a minha mãe mora aqui, minhas irmãs moram aqui, só eu e meu irmão moramos lá em Osório. E isso cria identidade dupla. Dupla, completamente dupla, porque eu sou um apaixonado por Osório que não tem explicação. E como eu recebi o título de cidadão de Porto Alegre, que é da capital dos gaúchos, me senti contemplado por tudo já. Não precisa mais nada. Estamos totalmente contemplados nesse quesito, né, como pode-se dizer. Então, para mim, a identificação Porto Alegre, para mim hoje a Freeway, eu conheço cada detalhe, cada sinalização, cada local, eu brinquei naquele dia lá, eu acho que sei exatamente os pontos que a Polícia Rodoviária Federal faz as
Só quando eu sei os horários que eles fazem, sei os horários também que eles estão para pegar a gente lá no Pardal, lá nas multas. Então eu conheço, para mim, a rotina de Osório e Porto Alegre praticamente é uma coisa só. Agora eu quero falar de um outro aspecto da tua identidade que também tem a ver muito com a infância, que é a questão do Grêmio. Sim. Tu és um sócio do time desde muito, muito novo, né? 3 anos de idade, 3 é anos isso? de idade. Não tive opção. Eu não tive opção e não me arrependo de não ter tido. Quer dizer, graças a Deus, meu pai optou por mim e optou muito bem. Eu recebi um título de sócio do Grêmio com 3 anos de idade. Tenho fotos de camiseta do Grêmio com 3 anos de idade, com bola na mão. Joguei futebol num determinado momento e aquilo me transformou numa espécie assim. Eu vi o meu pai culturalmente muito vinculado ao clube. O pai, desde 67, virou conselheiro do Grêmio e todos os jogos, quer dizer, e saía de Osório com muita frequência e os jogos que ele ia a Porto Alegre com os amigos dele, eu era a única criança junto. Então, viver e vivenciar o Olímpico, para mim, foi absolutamente parte da minha vida. Quer dizer, vivenciar o Grêmio foi parte da minha vida. Jamais imaginei ser presidente, mas as coisas aconteceram. Agora, vivenciar o Grêmio, ter a cultura do Grêmio, vibrar com o Grêmio, torcer pelo Grêmio, ser apaixonado pelo Grêmio, cultivar os seus melhores valores de clube e de identificação, para mim isso é uma coisa que me contempla apaixonadamente. Eu sou, na verdade, um apaixonado. Não existe nada, quando eu estou no Grêmio, não existe absolutamente mais nada no entorno, é exclusivamente o clube. Que bom. Então essa é uma herança, essa paixão é uma herança. E são uma série de heranças na tua trajetória, né? Não só a paixão pelo Grêmio, também a profissão, a formação em Direito e a carreira política. De que maneira, qual é o peso do teu pai, da trajetória dele, né, em todos esses aspectos da tua vivência? Tu sabe que o pai é um italiano de descendência muito próxima. Quer dizer, os seus avós, seu bisavô veio da Itália e viveram até a idade que pôde viver no interior, na 4ª colônia de imigração gaúcha, que é La Silveira Martins, Restinga Seca, a zona de Santa Maria. O pai viveu ali se formou até onde pôde também estudar, se formou num ambiente de seminário. Então, um ambiente de padres palotinos, de padres italianos, de uma ordem italiana. E depois veio para Porto Alegre, veio trabalhar na PUC, fez filosofia, fez direito, e aí foi lecionar em Osório e acabou então constituindo família, casou com a mãe e acabou então ficando lá. Então, a família italiana privilegia, não é que privilegie, não existe mais isto hoje culturalmente, mas ainda tem aquelas coisas de costume de estar com o primogênito sempre próximo. Eu era o primogênito, então o pai em 63, 64 já era prefeito de Osório, eu tinha 3, 4 anos de idade, eu nasci em 60, e o que eu fazia nos meus finais de semana? O pai me botava no carro junto com os secretários e nós íamos visitar o município inteiro. Osório naquela oportunidade era até Torres e até praticamente Mostardas, todo o litoral praticamente naquela. Mas as idas eu identificava mais porque é para a zona de Colônia, Maquiné, Terra Barra do Ouro, Terra de Areia, Itati, todos esses lugares hoje são municípios. Então, para mim, o domingo não era conviver com os meus amigos, andar de bicicleta, não, meu pai me pegava e me botava no carro para a gente ir visitar com eles. Então, a minha vivência era de amigos da minha faixa etária, mas também vivência dos amigos do meu pai e aqueles ambientes que eu não conhecia, mas acabava convivendo e acabava gostando. E isso me estimulou, isso foi uma estimulação permanente, quer dizer, tu só às vezes adota algumas posições, algumas coisas que tu deseja na vida, se tu é estimulado. Eu fui permanente estimulado para o Grêmio, fui permanente estimulado para a vida política, fui estimulado pelo exemplo para ser advogado, embora meu pai dissesse que não seria bom. No determinado momento, meu pai era professor, fui professor, lecionei também durante 3 anos em cursos de graduação. Então, o que eu quero te dizer assim, foi uma coisa muito estimulada e hoje sou absolutamente assim, culturalmente formado para o trabalho, para essas coisas, desses compromissos e para esses valores de política, de trabalho e principalmente também do Grêmio. Esse estímulo te rendeu uma maturidade precoce, tu dirias? Eu tenho certeza que a minha maturidade era precoce, tanto acabei sendo forçado a ter um amadurecimento precoce por conta das convivências de pessoas com mais idade e por outros níveis de ambiente. Né? E isso, tanto é que chegou um determinado momento, a minha própria turma de futebol, eu jogava futebol, mas depois de sair do futebol tinha
tinha brincadeiras, tinha farras, tinha jantares, tinha boatezinha, tinha reuniões dançantes, aquelas coisas todas, e eu às vezes saía com meu pai para ir numa reunião política ou viajar para ir em uma outra cidade. E essas coisas, de certa forma, me afastaram da turma, que era a minha turma de faixa etária e também a turma de convivência mais de amizade. Era ocasional, passou a ser ocasional. Então, eu, para mim, desde os 16 anos, meu pai tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade. O que fez o meu pai? Meu pai me botou num curso de datilografia. E hoje eu sou um datilógrafo, ainda agora um digitador, né? Mas eu era um datilógrafo que batia naquela oportunidade de criança já 150 toques por minuto, que era uma coisa fantástica. E aí, o que eu fazia no final do... Terminava o ano escolar, em novembro, o que meu pai fazia? Meu pai me botava de office boy do escritório de advocacia dele, né? E aí eu perdi a piscina com os meus amigos. Meus amigos estavam lá fazendo a piscina do clube, brincando, jogando bola, e eu fui lá trabalhar de office boy no escritório dele. Me arrependo disso, ao contrário. Isso me deu muitas vivências e a minha precocidade também foi precocidade em todos os sentidos. Acabei chegando mais cedo no mercado de trabalho, acabei chegando mais cedo em todos os processos. Política, e na própria sua política, com 21 anos. Foi 21 anos, 20 logo anos após a sua formatura, né? E depois também... Eu me elegi, não tinha concluído. Não tinha concluído. Eu estava me formando, aquele foi ano de eleição. Foi a única experiência de legislativo? Única. Eu só tive aquela experiência, era um mandato de 6 anos. Foi fantástica, porque ainda havia o embate da ditadura, né? Ainda havia o processo de abertura, então foi um processo interessante, porque tinha os resquícios daquilo tudo. Osório não era o município que elegia prefeito, era a área de segurança nacional. Nós elegemos, na oportunidade de 15 vereadores, o PDT elegeu 3, e nós fazíamos um embate político, e depois da primeira eleição que teve, em 85, quando reabriu, houve a democratização plena, inclusive as áreas de segurança foram caídas. Aí um ex-prefeito nosso, que tinha sido cassado lá em 69, que era vice-prefeito do pai, acabou se elegendo. Então aí recomeça uma trajetória, vamos dizer assim, de importância na vida política de Osório, porque daquelas eleições para cá, nós só perdemos 2. Só perdemos 2. Então há uma trajetória, um comprometimento político muito profundo com a cidade nesse sentido. Pois é. Deixaste a presidência do PDT para concorrer à presidência do Grêmio. E passou um longo tempo muito identificado com o partido também. Sim. Quais são os impactos do trabalhismo do Brizola, das ideias do teu pai, também na tua carreira e na tua capacidade, digamos assim, de gestão de um partido que ainda é um dos maiores do país? O que eu vou te dizer assim? Eu fazia militância política no MDB, criança, 15 anos, 16 anos, 17 anos, aí chega o Brizola. Chega o Brizola e aquela coisa toda, o Brizola com conceitos completamente novos, e de repente o Brizola passa a dizer coisas que eu nunca tinha ouvido na oposição formal. Quer dizer, o que havia naquela oportunidade? As lutas eram bandeiras, quer dizer, eram causas, constituinte, diretas já, era um processo mais ou menos de conceitos e um processo de causas que eram muito mais institucionais. Aí o Brizola chega e faz um discurso completamente diferente, de organização popular, um discurso de cada criança 1 litro de leite, escolas de tempo integral, a valorização do índio, do negro, tem um processo completamente novo e faz um discurso que me entra como uma luva na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido um discurso que pudesse ser tão assim, empático politicamente. Para mim aquilo me absorveu por inteiro. O discurso do Brizola, eu com 18, 19 anos, me serviram de base para a minha formação. Aí tu pega o meu pai, que era deputado, que tinha o MDB como partido de referência, e daí surge o PMDB, e aí aquela dúvida, o que o pai faz? Qual é o valor que o pai faz? O pai, como foi lançado politicamente pelo Brizola, porque era também diretor da Escola Rural de Osório, e ali teve um apoio fundamental para a construção de um prédio novo, foi um diretor visionário, teve aquela capacidade de construir aquele prédio que até hoje serve de referência de uma escola rural no Rio Grande do Sul. E aí o pai, quando chega o Brizola, o que o pai faz? Volta à sua fidelização. Quer dizer, a quem foi, eu vou neste momento também corresponder a quem me deu. Aquele gesto para mim também foi importante, porque o valor de fidelização, o valor de lealdade é uma coisa extremamente importante. Ali depois eu militei, quer dizer, jamais imaginei também ser presidente do PDT do Rio Grande do Sul. As coisas acabaram chegando, e por ele tive quase 8 anos. E o partido naquela teve uma dinâmica, fizemos uma dinâmica. Começamos a discutir, elegemos mais prefeitos, elegemos mais vice-prefeitos, mais deputados, mais vereadores. Quer dizer, o partido se manteve, elegemos agora o senador.
E o partido se manteve numa dinâmica importante, começou a crescer, elegeu o prefeito de Porto Alegre, elegeu o prefeito de Caxias, então passou a governar muitos municípios importantes do estado. Então o partido teve uma inserção maior. Não foi pelo meu trabalho, mas vamos dizer, foi um contexto também de tentar levar o PDT naquela oportunidade, que era um partido muito atritado publicamente, para uma nova relação. O PDT naqueles momentos, qualquer situação que dava era extremada. Já fechava a questão, fazia expulsão de prefeitos, expulsão desse, expulsão daqueles, tal. Olha aqui, ó, vamos cobrar, eu não vou me doer pelos outros, vamos doer por nós mesmos, né? Então estabelecemos alguns convívios, algumas práticas que resultaram numa situação muito boa com o relacionamento com a bancada, uma situação muito boa em relação também à própria condução do partido, e acabamos com as brigas públicas do partido e tentamos, na verdade, criar uma unidade de comportamento e de trabalho. Foi muito duro para mim fazer a opção de sair da presidência do PDT, estava terminando o mandato de prefeito também em 2012, foi muito duro para mim fazer essa opção por conta de que o Vieira da Cunha, que tem parentesco comigo, é meu cunhado, candidato a governador, e o Lazier Martins, candidato ao Senado. E a oportunidade se apresentou e eu disse, olha, vou dar mais um passo na minha vida. E acabei indo ser presidente do Grêmio com todos os riscos de poder até perder uma eleição e perder a presidência do partido. Mas deu tudo certo. Depois desse envolvimento tão profundo com o partido, como tu avalias a posição dele hoje frente à crise política que não é nacional, também internacional em termos de algumas democracias no mundo e desses valores também do trabalhismo? Eu acho que tem um espaço ideológico profundo para crescimento do trabalhismo e acho que teríamos que ter muitos mais quadros para divulgar isso, quer dizer, criar uma condição de transmissão. Acho que nós temos que ter candidaturas próprias à presidência da República, divulgar tudo isso. Acho que teríamos que trabalhar essa ideia também de ser um partido com muito mais capacidade de debate, diálogo nacional, local, regional, não importa, quer dizer, um partido que tenha posições para o bem e para o mal, mas seja um partido com posicionamentos muito claros, de modo que a sociedade diga, olha, isso me contempla ou não me contempla, eu estou aqui, mas não quero estar aqui. Mas um partido que seja muito posicionado sobre todos os temas, e que não seja tão autofágico. De vez em quando a autofagia dos partidos e do nosso acaba prejudicando o nosso crescimento. A depuração ideológica de um partido se dá naturalmente no seu processo de convivência, quer dizer, eu não vou querer que todo mundo seja rigorosamente igual. O trabalhismo, na sua história política, sempre foi assim, teve alas muito conservadoras e alas muito à esquerda. Eu me filio nessa ala de centro-esquerda e acho que é possível construir uma sociedade muito mais justa a partir exatamente de valores que o trabalhismo pregava, desenvolvimento nacional, equidade, respeito ao trabalho e tudo mais. Essas questões todas estão muito claras e acho que há um espaço enorme ainda para fazer um debate nesse sentido. Agora, o mundo do futebol também é um mundo muito político, especialmente na gestão. Como tem sido essa experiência para ti? Olha, é a convivência de tomar atitudes, quer dizer, tu tem que tomar atitudes, tem que tomar... Quando a gente chegou no Grêmio em 2014, no final de 2014, a situação financeira era gravíssima, né? Era uma situação muito delicada. Nós fizemos todo um aporte de recursos humanos, contratamos pessoas que pudessem nos colaborar conosco nesse sentido e finalizamos com essas conversas uma planificação do clube para 4 anos. A planificação do clube no 4 anos necessitava de atitudes do primeiro momento, tinha uma projeção de 2º ano, de 3º ano e 4º ano. Ao 4º ano nós poderíamos chegar completamente equilibrados, mas o 4º ano seria uma situação, não vamos vender jogadores, vamos procurar com as próprias receitas traçar um caminho que equilibre o clube em 4 anos sem perder os jogadores e fazer um planejamento de futebol de mais longo prazo. O que eu posso te dizer hoje a partir de 1 ano e meio dessa gestão? Nós já estamos com o clube muito equalizado, já estamos com o clube praticamente equilibrado, estamos já praticamente superavitários do ponto de vista contábil, temos que melhorar nossa questão de caixa e um clube que manteve uma base de futebol dentro desse projeto de ficar mais longevo e de um planejamento mais longo também acontecendo. Então o Grêmio, mesmo que esse ano tenha perdido os 3 primeiros títulos que disputou, a Libertadores era complicada, mas principalmente o Campeonato Gaúcho, interpretamos que foi um acidente, porque tínhamos e entendemos que temos o melhor time e que era possível ganhar o Campeonato Gaúcho sem nenhum problema, mas as coisas aconteceram. Agora vamos te envolvido muito pessoalmente também nessa questão com a OAS, né, da compra da arena. Sim. E como é que nós estamos numa fase de finalização. Para dar ou não dá. Eu creio que não vai demorar muito, não demora muito. Nós teremos talvez aí no máximo 1 mês, 2 meses, 3 meses, nós teremos uma definição no sentido de
um negócio definitivamente acontecer ou um negócio definitivamente acabar. Está no limbo. Os detalhes são muito pequenos para serem resolvidos, mas poderão ser resolvidos de uma maneira satisfatória para fechar o negócio, ou então não resolvidos, acaba terminando o negócio, essa tratativa toda que houve até agora. Mas eu te diria que nós temos uma perspectiva grande de conseguir consolidar a operação ainda este ano. Para alguém que teve o time, e tem o time como uma parte tão importante da identidade, como tu avalias o impacto da Arena em substituição ao Olímpico para a identidade dos gremistas porto-alegrenses? Sabe que eu não quero complicar muito mais esse debate, porque já é um debate muito intenso da torcida do Grêmio. O que eu vou ter a dizer? A Arena hoje é o nosso estádio. Ponto final. Não tem mais retrocesso do Olímpico. Mas o Olímpico fica na nossa memória, fica na nossa vida como um estádio que nos abrigou desde a década de 50 até praticamente os anos de 2012, 2013, e fica para a nossa história, os grandes títulos foram ali. Daqui para frente tem que construir toda essa memória, todo esse vínculo e toda essa consolidação de paixões. A Arena não tem o que fazer. Então nós temos que criar esses ambientes para isso. Já é um símbolo da cidade? É um símbolo da cidade, não tenha dúvida. O estádio é um estádio que, para mim, fica fácil, que eu venho todos os dias de Osório. Para mim, eu só dou a volta e saio. Quer dizer, tem gente que trabalha conosco lá no Grêmio, se termina o expediente, vamos dizer, às 6h30, e se nós saímos às 6h30, tem hora, eu chego em Osório às 7h30, mas eles não chegaram em casa às 7h30 ainda também, né? Então tem essas coisas assim, tem essas vantagens. Mas a Arena é o símbolo do Grêmio, o estádio do Grêmio, nós vamos ter que cada vez mais dar as condições para que a torcida se aproprie dele de uma melhor maneira. E nós, recebendo a gestão, temos toda uma planificação para vender 100% do estádio para a sua torcida. Quer dizer, massificar, tirar esse conceito um pouco elitista do ingresso caro, do ticket caro, de modo que a gente possa estabelecer uma apropriação mesmo de presença de pessoas, de massificação da torcida dentro do estádio. Isso vai acontecer assim que o Grêmio tiver a gestão da Arena. Claro. Agora, como cidadão honorário de Porto Alegre, passas a fazer parte do Conselho de Cidadãos. Tem planos de participar efetivamente, de ter uma relação mais próxima com a cidade nesse sentido? Eu acho que sim, por que não? Eu não sei organicamente como funciona ainda isso, embora o presidente Salim tenha me dito que há reuniões, que existam reuniões periódicas e se eu puder, se estiver em condições de participar, participarei com o maior prazer. Romildo, pessoalmente, qual é a tua expectativa para o futuro da capital gaúcha? Nossa capital, é a capital dos gaúchos, né? Eu vejo Porto Alegre numa melhora de qualidade profunda em relação a muitas obras, né? Gostaria que elas tivessem uma celeridade, porque os meus trajetos são às vezes interrompidos pela demora das obras que estão acontecendo. Não vai nenhuma crítica aqui, porque tudo que começa tem que terminar, mas é importante que Porto Alegre consolide esse processo grande de intervenções de obras públicas que aconteceram, de modo que isso passe a se integrar no cotidiano positivo das pessoas. Porque hoje, por incrível que pareça, uma obra pública não terminada, ela se incorpora no cotidiano negativo das pessoas, das avaliações ruins. Então, havendo essa possibilidade, no momento que Porto Alegre terminar, esgotar todo esse rol de obras que estão aí e que vão significar uma qualificação enorme para a cidade, eu acho que, né, ela é o centro administrativo, é o centro de serviços, é o centro de tudo aquilo que significa o que de melhor o Rio Grande do Sul possui em termos de recursos humanos. Então nós temos que estar sempre presentes aqui. Eu, como tenho uma vida muito próxima aqui, Porto Alegre para mim sempre é um símbolo importante, não apenas da capital dos gaúchos, mas também da qualidade de vida que os gaúchos têm. Tá certo. Romildo Bolzan, quero te agradecer muito pela participação aqui no Trajetórias. Mais uma vez, parabéns pelo título, pela trajetória. Muito obrigado também. Para mim é uma honra ter recebido e estar aqui falando sobre isso. Tá certo. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!